continuando neste processo psicodinâmico de integração do mal, porque o objetivo é esse, a reconciliação. O sacramento da reconciliação é um processo psicodinâmico de reintegração do mal, não é de eliminar o mal. Normalmente podemos ter essa ideia de acabar com o mal. O mal não acaba. O mal não acaba. O mal faz parte da nossa realidade, esta realidade sensível, esta nossa realidade humana. Agora, o que se pretende ao viver o sacramento da reconciliação, ao viver a reconciliação, é precisamente integrar o mal e transformá-lo em bem. Daí o povo que diz: há males que vêm por bem. Há males que vêm por bem. O povo tem uma sabedoria. Por exemplo, a lesão do Ronaldo foi um mal. Mas é um mal que veio por bem, porque senão não entrava o Éder, não marcava o golo e ficávamos eliminados. Ou podia. Não ia lá. Esta é a visão otimista, não é? Sim. Não iam lá. Tinha de meter um ponta de lança. Às vezes faço uma ultrapassagem e acelero mais um bocado a carro, depois ponho-me a pensar, se calhar acelerei naquela curva, vou ter ali algum problema. Mas depois penso ao contrário. É o contrário que tem que pensar. Também posso pensar ao contrário. Se eu ficasse atrás, se calhar também tinha o problema. Há males que vêm por bem. Portanto, o que nós pretendemos aqui é entender o sacramento da misericórdia, o sacramento da reconciliação, como, de facto, o grande sacramento da manifestação deste rio da misericórdia e do perdão, mas também como o grande sacramento da transformação da nossa humanidade, das nossas limitações, integrando-as para fazer mais bem. Mas para que isso possa acontecer, é necessário fazer um exercício. Este exercício que estamos a fazer, esse exercício psicodinâmico, de tomar consciência de tudo aquilo que nos impede, por exemplo, de identificar o mal, porque nós temos mecanismos próprios para eliminar o mal. Temos mecanismos próprios que, de uma forma ilusória, nos dão a ideia que estamos a eliminar o mal, e não estamos. Pois é ter consciência desses mecanismos que nós vamos confrontar a nossa realidade, que nós nos vamos confrontar de facto com aquilo que é mal, que está mal em nós, que nós vamos integrar esse mal e o vamos transformar em bem, que é a terceira parte desse processo. Mas antes disso, tomar consciência, o verdadeiro e o falso sentimento de culpa. Antes de mais, é necessário sair dos preconceitos de que a culpa é sempre um sentimento mau. Sair desse preconceito. A culpa não é sempre um sentimento mau. Aliás, é importante sentir. Hoje não existe mais sentimento de culpa. Não é? E a culpa morreu sempre solteira, como diz o outro. E de sede. À beira da água. Trata-se de distinguir aqui, quando falamos aqui em verdadeiro e falso, trata-se de distinguir aqui os diversos tipos de culpa. Porque há algumas culpas que são nocivas, mas outras que são importantes para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa consciência. Em seguida, também devemos reconhecer que esse sentimento é inevitável no ser humano, a menos que se trate de casos patológicos. Portanto, o sentimento de culpa faz parte do próprio sentimento humano. Não foi a Igreja nem o sacramento da reconciliação que aumentou o sentimento de culpa da humanidade, como muitas vezes certas teorias fazem crer, no que respeita, por exemplo, à nossa sexualidade, por exemplo. Fazem crer que foi a Igreja que aumentou, intensificou o sentimento de culpa em relação a essa matéria. Não é verdade. Porque a culpa é, de
facto necessária, mas é para nos ajudar a tomar consciência daquilo que está mal. Por isso, o objetivo é favorecer um sentimento de culpa sadio e tirar a chamada a culpa destrutiva. Por isso é que nós podemos passar pela culpa destrutiva, chamada culpa ontológica ou existencial, não é? Só nos traz o medo, Também uma culpa reflexiva, um sentimento de autocrítica. Esta culpa é mais cognitiva, menos instintiva, não é? Autocrítica. Eliminar a culpa destrutiva, porquê? Porque a culpa destrutiva esconde conflitos interiores de origem psíquica e bloqueia ou freia o crescimento. E depois ainda existe a chamada a culpa psicológica, que é aquele sentimento que não deriva da consideração reflexiva da própria situação em relação ao ideal, mas é um sentimento imediato e irracional. Existe ainda a culpa inconsciente. A culpa inconsciente nasce de impulsos que foram reprimidos porque eram inaceitáveis, mas que voltam à consciência. É o chamado o retorno do removido. É sentir-me dentro de impulsos inaceitáveis suscita irritação que dirijo contra mim mesmo. Autocensuras humilhantes, submeter-se a privações para se punir, sentir-se culpado por coisas que não merecem, escrúpulos injustificados, e exames de consciência que descarnam, isto é, são expressões que demonstram que a pessoa está com raiva de si. Isto é a lógica do não podendo fazer de outra maneira, vou roer-me por dentro. Se não posso fazer de outra maneira, vou roer-me. Esta culpa psicológica é também ela destrutiva. Mas a culpa destrutiva e a culpa construtiva. A culpa destrutiva é o remorso. A segunda, a culpa construtiva, é o arrependimento. Depois de assumir a culpa, há o arrependimento, que é a experiência moral. O remorso liga-nos ao erro, ao pecado. O arrependimento livra-nos. O arrependimento livra-nos do erro, do pecado. Livres então, para sentirmos genuinamente na culpa, para descobrirmos a beleza do valor perdido. Mais uma vez, é diante da palavra que eu posso encontrar-me com o Cristo da misericórdia, com o Verbo do Pai. E desse confronto com a palavra, eu vou entrar em contacto comigo mesmo para novamente encontrar com Jesus Cristo. Por isso é que no exame do sentimento de culpa eu vou ao encontro da consciência do pecado. Por último, exame de consciência ou de inconsciência? São duas perguntas. É assim, para que o exame seja mesmo de consciência, depois de nos encontrarmos com a palavra, por isso é que é importante na celebração penitencial haver sempre um encontro com a palavra. Encontro com a palavra, há sempre uma leitura, que é um encontro com a palavra. Depois de me encontrar com a palavra, eu posso fazer de facto um exame de consciência. E o exame de consciência não é superficial. Esse exame de consciência das coisas superficiais é o que nós chamamos de exame de inconsciência.
Porquê? Porque não vamos ao fundo. O exame de consciência verdadeiro é aquele que vai observar as minhas ações, externas e internas, e vai indagar sobre as motivações do meu agir, sobre as intenções do meu agir. Vai indagar sobre os sentimentos e as emoções que vão no meu coração. Vai indagar sobre isto. Já vos disse e quero recordar que o que sempre mais ignoramos, lentamente toma conta do nosso coração. O que sempre mais ignoramos em nós, lentamente toma conta do nosso coração. Por isso, não vale a pena esconder, nem encobrir, nem iludir-se. É importante fazer esse exame de consciência, onde eu vou procurar os sentimentos, as emoções, eu vou indagar a minha mente também, e o meu consciente. Eu vou indagar o coração, o meu coração, o meu nível de sensibilidade, a minha sensibilidade, a minha vida afetiva. Então, depois do exame de consciência assim, eu estou mais próximo da minha realidade, estou mais próximo, de facto, do mal, do pecado que me invade, mas também estou mais preparado para avançar para uma segunda fase deste processo. Dizem o texto que eu vos deixei aí. Identificar é a tomada de consciência daquilo que somos, que significa descobrir a nossa real identidade, como se manifesta no complexo articular-se do viver cotidiano. Normalmente temos a pretensão de eliminar o mal ou ignorá-lo através do nosso narcisismo, recriminando ou projetando aquilo que está em nós. Ou então enveredamos pela anulação da consciência da culpa, ou por uma culpa destrutiva que termina no escrúpulo. Daí a necessidade de um exame de consciência para indagar sobre as motivações, as intenções do nosso agir, para descobrir o que temos na mente e no coração, para integrar as nossas fraquezas e fracassos. E passemos então à segunda fase, a experiência de perdão. É que o processo integrador do mal passa agora por esta experiência, a experiência do perdão. A experiência do perdão que nos reconcilia dentro e fora de nós. Dentro e fora de nós. É verdade que nós acreditamos ou não acreditamos, acreditamos pouco ou não acreditamos em quem se arrepende. Não porque desconfiamos da pessoa, mas sobretudo porque acreditamos pouco na lógica do perdão. Acreditamos pouco ou nada na possibilidade de arrependimento. Acreditamos pouco ou nada de nos sentirmos reconciliados connosco, com a vida, com os outros, com Deus, como se o homem pudesse viver sem misericórdia e pretendesse estabelecer relações consigo, com os outros, sob uma base rígida da justiça. Não é possível. É por isso que, neste caminho da integração do mal, o perdão representa a descoberta de um amor que vai além do nosso mérito. Não é porque nós merecemos. O perdão é fruto do amor. Isso que eu vos disse no princípio, que Deus perdoa-nos antes de nós termos consciência dos nossos pecados. Perdoa-nos. E perdoa-nos para sempre.
Essa é a dinâmica do amor. É a dinâmica do amor. Este perdão, termo tão antigo e que também exige outros termos antigos e gastos, o perdão, talvez nós nem saibamos bem o que quer dizer perdoar. Talvez não saibamos. Esquecer, fingir que não houve nada, suspender ou reduzir a pena, ser fracos ou magnânimos. Ou então pensamos infantilmente que o perdão esteja ligado às nossas transgressões. Que o perdão esteja ligado às transgressões. Uma experiência, portanto, tudo somada, eventual e negativa. Como se dar e receber misericórdia fosse somente um episódio. Qualquer coisa acidental. Que não nos transforma interiormente, nem nos revela nada sobre a nossa origem e o nosso destino. Como se o homem pudesse viver sem a misericórdia. Como se nós pudéssemos viver as nossas relações uns com os outros apenas na base da justiça. Não. Não se trata, o perdão não se trata de negar as injustiças, não se trata disso, nem negar os erros, não. Não se trata de invocar amnistias ou absolvições em massa. Nem mesmo obstinar-se a sonhar uma realidade social ou comunitária onde todos os gatos são pardos e ninguém mais responde pelos seus atos, porque todos recorrem a justificações genéricas e externas que isentam responder pelos próprios atos. Queremos só, ao falar do perdão, compreender porque não sabemos mais perdoar nem fazer-nos perdoar. Queremos compreender porque é que não sabemos mais perdoar e nem fazer-nos perdoar. Com a nossa reflexão é tentar mostrar como a cultura do conflito que nos assedia e que assedia em toda a parte pode ser transformada numa cultura de reconciliação. Uma cultura é também uma espiritualidade. A espiritualidade típica de quem vive nos conflitos. O perdão. Meus amigos, se há uma realidade mais difícil para o ser humano é o perdão. Mas também se há uma grandeza que nenhum ser vivo pode fazer a experiência, é o perdão. O perdão é a experiência que nos dignifica como seres humanos e seres divinos. O perdão é a experiência que nos diferencia de todos os outros seres. De todos os outros seres. É a experiência do perdão. A experiência do perdão não é uma experiência de omnipotência, nem de domínio, nem de poder. É uma experiência humana e divina. De quem veio para servir. De quem veio para servir. É uma experiência humilde e simples. Mas é uma experiência grande e digna. Só perdoa quem ama. Também só perdoa quem é mais forte. Os fracos não perdoam. Os fracos, ou aqueles que se sentem fracos, não perdoam. Não conseguem perdoar. Vejam, veem com uma lógica totalmente contrária. A lógica do mundo era: perdoas, és um fraco. Tu és um fraco. É precisamente o contrário. O fraco é aquele que não consegue perdoar. E é nessa experiência de não perdoar que nós queremos mostrar a nossa força. Quer dizer que somos nós? Não, eu não sou uma cana agitada pelo vento. É totalmente o contrário. É totalmente o contrário. Engraçado.
A experiência do perdão é uma experiência divina. Por isso é que nem sempre, nem todos conseguem perdoar. Porque nem todos chegam a essa divinização. A nossa vida é um processo de divinização. O que nós chamamos de conversão. A conversão é um processo de divinização. Teilhard de Chardin. Por isso, quem perdoa participa dessa divindade. Participa de Deus. Não sereis deuses, mas sereis como Deus. Não sereis deuses, mas sereis como Deus. É este perdão que nos criou. É este perdão que nos criou, o perdão criador. No princípio, era a misericórdia. Era o perdão. Por ele fomos criados. Fomos criados por um gesto misericordioso. Fomos feitos por mãos misericordiosas. Idealizados por uma mente misericordiosa. Tem sentido ou não viver o ano da misericórdia? Tem. Isto é como tomar consciência do ar que respiramos. De vez em quando vêm os medidores do ar para ver a poluição e a qualidade do ar. E este ano, o ano da misericórdia, também é importante para ver de facto que ar é que estamos a respirar. É o ar da misericórdia que devemos respirar. Para depois exalar para os outros. Em vez de ser assim um suor mal cheiroso, não é? Que seja um ar de misericórdia. É para isso que nós vivemos estes anos. É importante. E perdoados para sempre. Estou a repetir o princípio. Vocês pensam que eu disse aquilo de cor, não foi? Perdoados para sempre. É esta a nossa origem. O perdão não é mais uma realidade ocasional, da qual temos necessidade de vez em quando. Nós somos seres perdoados. A criação apareceu-nos então como um grande gesto da misericórdia. E a nossa vida torna-se a história da fidelidade desse amor gratuito. Cada dia que passa é um perdão sempre novo, pessoal, criativo, também discreto, silencioso. Um perdão sempre novo. É este perdão. Por isso é que tem razão a festa do Pai. A festa do Pai, que vocês conhecem bem, não é? Do filho pródigo. Porque é festa. Porque é que é festa? O pai fazer uma festa tem algum sentido? Tem algum sentido o filho mais novo abandonar tudo, levar a parte da herança, ir divertir-se, esbanjar tudo, dizer aqui. E o pai paciente que todos os dias sobe à torre para ver se o filho volta. Se o filho volta. É o mesmo que faz quando o pastor que tem 100 ovelhas perde uma, abandona as outras todas e vai à procura daquela perdida, da ovelha perdida. É o mesmo. É a mesma misericórdia, o mesmo sentimento, o mesmo perdão. Este pai que sobe, que desce, sobe, desce, sobe, desce. Estamos a falar da festa, perdão criador, a festa do pai. Porque é que ele faz uma festa? Sabe porque é que faz uma festa? Porque o perdão faz com que Deus manifeste a plenitude da sua paternidade e maternidade e permita ao homem sentir-se filho desse Deus. Há uma enorme desproporção. Sabe porquê? Em cada 100, somente um é capaz de perceber o perdão divino. Das ovelhas. Em cada 100, só um. Portanto, quando nos queixamos que há pouca gente que se vai confessar, vejam, em cada 100, um. É este perdão. É este perdão que nos redime.
que nos redime constantemente. É este perdão que nos redime, que nos transforma, que nos transfigura. É este perdão que nos reconcilia. É que no caminho da integração do mal, o perdão representa a fase central. É a fase central desta fase do conhecimento do próprio mal. É a descoberta que vai para além do mérito. Ao perdoar-nos, Deus nos cria, recria. Somos criados de novo. E como é que eu posso nascer de novo? Fazendo a experiência de perdão, eu posso nascer de novo. É única. Nem na recauchutagem nós podemos nascer de novo. Nem nas grandes operações estéticas, cirúrgicas e não sei o quê, podemos nascer de novo. Nós aqui podemos nascer de novo. Fazendo a experiência de perdão, podemos nascer de novo. Porque somos novamente recriados. É o perdão que nos redime, nos reconcilia. Nos reconcilia connosco. Não vamos longe. Connosco, com a nossa imagem ideal. É que a reconciliação, por muito que se queira, é intrapsíquica. Não é apenas um sacramento. É sacramento, certo? Mas é muito mais do que isso. Vai muito mais longe. É também intrapsíquica. É puro dom de Deus. É puro dom de Deus. Pedir perdão a Deus é entregar a nossa vida nas suas mãos. É só isso que fazemos. Para quê? Para sermos novamente recriados com a sua misericórdia. E para nos tornar cada vez mais conforme a sua imagem. Esta imagem ideal. E também com a nossa imagem atual. E na nossa imagem atual é aquela do dia a dia, é que tantas vezes nós denegrimos. Nós somos os primeiros a denegrir a nossa imagem real, atual. Por exemplo, aquelas afirmações que fazemos, sou um burro ou burra, e que parvo, e que não sei. Somos os primeiros a denegrir. Mas também somos os primeiros a lamentar-nos se alguém levanta a voz e afirma alguma coisa a meu respeito que não seja positivo. Reconciliados connosco, reconciliados com Deus. Mas que Deus? É um Deus fraco, é um Deus impotente, engraçado, é um Deus impotente, é um Deus que se deixa crucificar. É com esse Deus. É um Deus humilde, é um Deus humilde e humilhado. Que aceita ser rejeitado e condenado. É um Deus rico de compaixão. É um Deus de misericórdia. É um Deus da cruz. Não tenhamos ilusões também aqui. Senão vamos andar a criar deuses. Andamos aqui a fabricar deuses. O Deus que nós acreditamos é este Deus. Mas também é o Deus a quem nada é impossível. Também é. Este é o Deus. É o Deus da cruz. A cruz ajuda-nos a tomar consciência, não só no Deus que se aproxima de nós, mas também ajuda-nos a tomar consciência da nossa grandeza, que passa pela cruz. E a nossa grandeza continua igual. A nossa dignidade continua igual ou superior. E passa pela cruz. Portanto, não precisamos de estátuas, não precisamos de ter nomes, nada disso. Isso é para aqueles que se sentem fracos. Isso é para aqueles que, de facto, não têm consciência da sua realidade e que vivem em ilusão. Reconciliados com Deus, com este Deus. E reconciliados com a vida. É este perdão que nos reconcilia com a vida.
Se o perdão é conhecer o amor, a reconciliação está em contínuo reencontrar e reconhecer os sinais desse amor. Então a nossa história aparece-nos sempre mais como uma grande sinfonia maravilhosa de bondade, de ternura, de misericórdia, de gratuidade, de compreensão. Esta é a nossa vida. Porquê? Porque nós que fazemos a experiência do perdão, somos reconciliados com nós próprios, reconciliados com Deus e reconciliados com a vida. Essa coisa de dizer assim, temos de ser positivos, essa ideia, temos de ser positivos, mentalidade positiva, pensamento positivo, não é que nada disso. Claro que isso revela uma necessidade do ser humano não andar sempre a resingar e a lamentar-se revela. Mas é a experiência do perdão que nos levanta e que nos reconcilia com a própria vida. E essa experiência de reconciliar-se com a vida que nos faz estar em contacto com estes sinais da bondade, da ternura, na minha vida, na ternura, na misericórdia, em vez de estar sempre a resmungar do meu passado, dos meus pais que me batiam tanto, de uma infância que fui um desgraçado. É tão bonito a gente lembrar a infância. Mesmo o sacrifício que a gente fazia por isso tanto. Andar descalços, cortar-se nos pés, ter de trabalhar, um trabalho. Tão bonito lembrar isto tudo. Acho que isso é que é uma vida cheia. É uma vida completa, é uma vida harmoniosa. Esse perdão tão difícil, é este perdão tão difícil, o perdão na igreja, o perdão na igreja. Por exemplo, a igreja não tem sentido sem ser igreja de perdão. Não tem sentido, igreja. A igreja vive continuamente o perdão. A igreja também é pecadora, mas claro que é pecadora. Pecadora é a igreja que tem consciência do mal que existe. Tem consciência e identifica o mal que existe dentro dela. Por isso é que a igreja vive em constante perdão. Vive em constante experiência de perdão. De algum jeito o Papa ia pedir perdão pelos pecados cometidos para aí há 200 anos ou há 300 anos. De algum jeito, diziam alguns. Tem algum jeito o Papa estava sempre a insistir a pedir perdão? Quando deviam ser os outros a pedir perdão? É assim que a gente comenta. Não. Os Papas refletem o que é ser igreja. Ser igreja é viver em constante experiência de perdão. Pedir perdão e perdoar. Isso é a experiência do perdão. A experiência do perdão não é só ser perdoado. A experiência de perdão não é só pedir perdão. O rezar o Pai Nosso perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Portanto, o perdão é a experiência em que eu me coloco na disponibilidade de pedir perdão, mas ao mesmo tempo também me coloco na disponibilidade de perdoar a quem me ofende. Aí é que está a grandeza do perdão. De outra maneira, essa experiência é incompleta, a experiência do perdão. E o perdão na sociedade? Que é outro capítulo interessante. Vocês por acaso imaginam que uma sociedade que se rege pela justiça, pela lei, vai a algum lado? Vocês por acaso acreditam que uma sociedade que se rege apenas pela justiça tem futuro? Eu digo-vos, não tem futuro. A sociedade não tem futuro. Mas eu digo isso convencidíssimo que é assim. Se a sociedade não fizer a experiência de perdão, ou se muitos na sociedade não fizerem essa experiência de perdão, a sociedade não tem futuro. E vejam essa onda de terrorismos, essa onda de violência. Vejam.
Eu, quer dizer, não faço grande alarido, não faço grande coisa, mas dói-me. A sociedade é parte de mim também. Eu sou parte da sociedade. Dói, claro que dói. Mas esse doer só faz com que aumente a minha disponibilidade para viver essa experiência de perdão. Com aqueles que estão à minha volta. Só faz isso. E só me dá razões, para que, de facto, uma sociedade sem fazer a experiência do perdão não tem futuro. Uma igreja sem fazer a experiência do perdão não é igreja nenhuma. Não é igreja nenhuma. O que cria uma igreja é essa experiência de perdão. Por isso, todas as igrejas que se fazem através de fugas para a frente ou para o lado, não são igreja nenhuma. Não são igreja nenhuma. Porque a igreja reflete a experiência de perdão. Esse perdão tão difícil. A capacidade de perdoar é diretamente proporcional à experiência de ser perdoado. A experiência de perdoar é diretamente... A capacidade de perdoar é diretamente proporcional à experiência de ser perdoado. O que quer dizer? Quer dizer que quem não consegue perdoar também não consegue pedir perdão. Quem não consegue perdoar não consegue pedir perdão. É outra experiência. É que o perdoar frustra o nosso instinto. Frustra o nosso instinto de violência. Sim, porque esse instinto está em nós também. Frustra o nosso instinto de domínio. O perdão é uma experiência de impotência e de dependência, não de poder e domínio. O perdão exige uma grande liberdade interior que nos tira o medo estúpido de perder no confronto com os outros. Grande liberdade interior. O que é uma vida plena? Vê se vocês se lembram ainda. Mais consciência, mais liberdade, mais amor. Essa é a vida plena. É a vida de Jesus. Mais consciência, mais liberdade, mais amor. É a vida plena. Mais liberdade. Quem perdoa fica mais livre ainda. Outra grande dificuldade para perdoar é a chamada necessidade de estima. De estima. Toda a gente sabe o que é estima. Autoestima, estima. É outra grande dificuldade. É uma outra grande dificuldade de manifestar misericórdia, vem da necessidade de possuir uma imagem positiva de nós mesmos. O querer ter uma imagem positiva de nós mesmos impossibilita-nos de manifestar misericórdia, perdão, de perdoar. Eu tenho uma história, quando eu tinha 17 anos, imagina os anos que já lá vão. Foi em Aveiro, Travassou, a primeira experiência de Visita Pascal. Visita Pascal, com passo. Conhece Travassou? Eu não conhecia, agora também sei que é ali para perto da Águeda. Sim. E vou eu fazer, estava em Jogueira, vou eu fazer a Visita Pascal, sozinho, cheguei lá, Sarabado, a antiga portuguesa. Dá-me uma batina, eu nunca tinha usado batina, aquela preta, aquelas coisas, nunca tinha usado, nem nunca usei dessa vez, mas a batina pelo joelho, dá-me pelo joelho, e eu nunca gostei, eu gosto de ver saias curtas, mas não gosto de usar saias curtas, é o que eu digo sempre, mesmo as almas eu gosto de cair nos sapatos, e a batina ficava em cima do joelho, parecia um saltimbanco, pronto, mas eu disse, ó, padre,
Ó Sr. Abade, não tem uma túnica, uma batina mais comprida? Não, isto é bom, tu vais ver que é o melhor, é o melhor. É bom para ti, é bom para o caminho que vais fazer. E de facto até foi. Quando tinha de atravessar os ribeiros e nos campos molhados, não precisava de arregaçar a batina porque aquilo já estava cá em cima. E aquilo é muito mais fácil. Aí teve razão. Chegámos ao almoço, foi em casa do Abade. O Abade, coitado, ele não foi à visita, fui eu. Estavam lá, eu era o inocente, não é? E estavam eles lá a discutir, punham-se a falar disto, a falar daquilo, a certa altura começou o Sr. Padre a falar dos negócios de pinheiros. Tinha feito um negócio de pinheiros, uns pinheiros que ele tinha vendido. Nem era da igreja, era dele, um terreno dele. E então virava-se lá para os, deviam ser o juiz da cruz e mais outros, virava-se para eles e dizia, eu vendi uns pinheiros e ele nunca mais me pagou. Pois olha, eu não o perdoo nem às portas do inferno. Nem às portas do inferno. Mas sério, ia bater na mesa. Nem às portas do inferno. Mas já morreu. O Sr. Padre já foi há muitos anos. E eu muito inocente, disse, ó Sr. Abade, deixe lá, olhe, nós rezamos todos os dias o Pai Nosso. Está calado, deixa cá ensinar o Pai Nosso ao vigário, está calado. E eu lá me calei e lá continuou o discurso dele. Não é cá ensinar o Pai Nosso ao vigário agora? Não, está calado. Eu queria dizer, olha, nós rezamos todos os dias o Pai Nosso, perdoamos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Cala-te, tu não sabes nada disto, Esse perdão é difícil. Por isso é que nós temos de pedir, Senhor, ensina-nos a perdoar. Ensina-nos a perdoar. Porque se aprendemos a perdoar, então recebemos esse verdadeiro perdão, do perdão de Deus. Ok, última parte. Transformação, transfiguração. Estamos na terceira e última etapa deste caminho da integração do mal. Até agora consideramos a possibilidade de conhecer, aceitar a nossa própria limitação. Depois, de experimentar o perdão como reconciliação connosco, com o nosso mal, com o nosso bem, com Deus, com a sua verdadeira imagem, com os outros e com a história. Já é muito conseguir estar reconciliado e ser reconciliador. Mas podemos ir mais além. E então entramos numa nova dimensão da vida, em que o mal sofre como que uma transformação, uma transfiguração. É a fase da integração plena. Trata-se de uma experiência espiritual bastante complexa, além de ser difícil de viver. Impossível e absurdo para o homem, sozinho, agabar-se das suas fraquezas, levar a carga dos outros, não opor-se ao perverso, apresentar a outra face a quem lhe bate, ou ser manso com o violento. Impossível. Sobretudo, compreender que o mal se possa tornar ocasião de bem, ocasião providencial. Félix culpa. É o dom da fé. É este grande dom. Precioso, sobretudo hoje. Hoje mais do que nunca. A cultura contemporânea provoca-nos constantemente, quase que nos desafia a verificar a qualidade da nossa fé e a maneira como ela nos permite assumir e valorizar as nossas limitações. Por esse motivo, reconhecer a presença de Deus na limitação, isto é, na nossa pobreza radical, é uma mística da nossa época. Não se disse que todo cristão creia nessa possibilidade de transformação do mal e do seu mal. Parece-me também absurdo que não é capaz de tanto. E afinal de contas, nem todos podem ser místicos. No vosso texto, nós continuamos a dizer transformar o mal é identificá-lo concretamente na própria pessoa, sem o negar ou aceitar com fatalismo, sem nem projetar para os outros. É dar-lhe um significado, é torná-lo ocasião de bem para melhor conhecimento
e aceitação de si e dos outros. Gloriar-me-ei das minhas fraquezas. Eu me comprazo nas minhas fraquezas. Sabe quem é que diz isso? São Paulo. São Paulo era muito orgulhoso de si e de seus títulos. Fariseu, observador da lei, apóstolo, não menos que os outros. Ele mesmo diz: sou apóstolo, não menos que os outros. Nem para perder. Mas, depois daquele processo todo de transformação, de conversão, depois da transformação e integração plena da sua limitação, das suas limitações, ele chegou ao ponto de gloriar-se exatamente disso, das suas fraquezas. E esse é o Magnificat. Isto é o Magnificat de São Paulo. São Paulo não canta a sua glória. Não se gloria dos seus méritos, mas rende graças a quem se compraz agir através da sua fraqueza. Dou graças àquele que me deu forças. Parece quase que Paulo ama o seu ser fraco. Parece que ama ser fraco. Certamente não está a escondê-lo, mas dá saltos mortais. Como faz grosseiramente algum apóstolo para parecer melhor do que aquilo que é. Viva a sua pobreza. Como abandono, como esperança, como redimensionamento de si e, sobretudo, como gratidão. Porque exatamente ali dentro da sua fraqueza descobre a presença e o poder de Deus, a força de Deus, aquele que pode fazer grandes coisas, até transformar o mal em bem. A nossa fraqueza é manifestação do seu poder. São Paulo. Carregar o peso uns dos outros é uma obra de misericórdia também. Para muitos já é um problema eu carregar o meu próprio peso, não é? Para muitos. Carregar o próprio peso. Imagine agora levar o peso dos outros. Carregar os outros. Pois, o que acontece, o que nós muitas vezes fazemos o quê? Descarregamos o nosso peso sobre os outros. Isso é o que acontece normalmente. Através de quê? Através de um expediente projetivo que lhe dá a sensação de estar livre do mal simplesmente porque o ataca e condena no outro. Assim, ao menos, enquanto o ser humano permanece escravo do medo de reconhecer-se pecador e não tendo esperança da reconciliação, procura iludir-se com o facto de que é justo. Já vimos isso antes. Mas nessa terceira fase de transformação, transfiguração, o homem começa a libertar-se desse temor, que na realidade, infelizmente, é uma realidade pagã. E portanto, nessa terceira etapa de transformação, transfiguração, o ser humano, já não tem mais necessidade de recorrer a este estratagema defensivo. Não precisa de se defender. Não precisa de perder as suas energias a tentar inutilmente afastar de si alguma coisa que faz parte da sua vida e que deve aprender e integrar, a carregar de sentido e a transformar. Então, não lhe causa mais medo, nem mesmo o mal dos outros. Antes, está disponível a carregá-lo em seus próprios ombros, com simplicidade e discrição, sem sentir-se herói, nem vítima. Esse seria, de facto, o ponto de chegada de um autêntico caminho de reconciliação. Às vezes, só perdoar ou fazer as pazes não basta. É importante também carregar os pesos dos outros. Mas agora, não vamos carregar o mundo sobre nós. Sabe o que é o complexo de Atlas? Complexo de Atlas. Não ouviram falar? É uma figura mitológica que foi condenado a carregar o peso do mundo. Pela vida inteira, a carregar o mundo em cima. Ninguém é o Atlas aqui. E ninguém é condenado. Por isso, cada um carrega o peso dos outros, mas na medida da sua capacidade. E sabe qual é que dá... O que é que nos dá a medida da nossa capacidade? Sabem? O amor. O amor é que nos dá o bom senso.
O amor verdadeiro é que nos dá o bom senso e é que nos dá a capacidade de carregar o peso dos outros na justa medida em que nós podemos. Isto é, não vamos aqui andar a arrastar-nos e a carregar o peso dos outros. Eu quero a misericórdia, não quero sacrifício, e muito menos a vossa morte. Carregar o peso uns dos outros. Dentro dessa transformação há aquela expressão ainda do Evangelho: não, mas eu vos digo, não vos oponhais ao mal. Lembram-se do trigo e joio? Lembram-se? Diz: não, Senhor, deixa estar, deixa crescer tudo junto. Deixa crescer tudo junto. Depois na colheita separa-se tudo. Não é? Lembram-se quando Jesus vai com os seus discípulos e eles não os recebem, e a gente daquela terra não os recebem, e o Tiago que diz a Jesus: ó Jesus, vamos mandar, queres que mande aqui fogo para destruir essa gente toda? E Jesus repreendeu: não, nada disso, nada disso. Quando Pedro queria defender Jesus, eu que já tinha negado, não é? Eu ia negar mais vezes. E para cortar a orelha: guarda a espada, quem mata de espada morre de espada. A não violência de que fala muitas vezes o Evangelho é isso, é esta capacidade de perdoar, de suportar o peso dos outros, de não se opor ao mal ao ponto de lutar contra o mal. Não se luta contra o mal, transforma-se o mal. Transforma-se o mal. O mal-estar, estou a ler agora novamente no vosso, o mal-estar do homem contemporâneo, as constantes desintegrações e divisões da sua personalidade, os conflitos interiores e com os outros, as constantes ameaças à paz, os fracassos, as situações de luto e depressões, a insatisfação e a ansiedade, leva-nos a afirmar que o ser humano tem necessidade de viver a experiência da reconciliação e do perdão. Uma necessidade tanto mais sentida, quanto mais profunda é a nossa consciência do pecado, do mal. Sentir a necessidade da reconciliação é tornar-se consciente do fluxo, desse fluxo do amor e da misericórdia de Deus no sacramento da reconciliação e do perdão. Deus, aí é uma vírgula, Deus não apaga simplesmente as nossas culpas, mas manifesta a sua força criadora. O ser humano, no sacramento da reconciliação e do perdão, entrega-se novamente ao regaço materno de Deus para ser recriado. A cura da humanidade é construir uma cultura de reconciliação e de misericórdia. Eu estou plenamente convencido. Certo? Vale alguma coisa? Tudo isto vale para quê? Se eu tenho algum objetivo, vale para nós, para cada um de vocês, para mim novamente. Li muita coisa durante a semana, li. Isto vale para mim. E pode valer também alguma coisa para vocês. E vocês dizem assim: bom, e como é que nós vamos passar isto? E na catequese? E as confissões da catequese, é verdade? Como é que vamos fazer? Como é que vamos fazer? Imaginem, e agora a parte final só, imaginem que agora tínhamos um exercício prático, certo? E o exercício prático era preparar uma celebração, ou preparar a primeira confissão das crianças. Como é que eu preparo as crianças, 8 anos, para a primeira confissão? Primeira reconciliação. Era um exercício bonito, não era? E um partir de onde, para já? Partiam de onde? Deus é amor. É a partir daí. Não partam do outro lado, senão partem a louça toda.
É partir que Deus é amor. Só isso. Deus é amor. A partir daí, nós podemos construir, de facto, e podemos celebrar a reconciliação com crianças. Deus é amor e quer que sejamos felizes. Eu digo sempre isso. Olha que Deus gosta muito de ti. Ele quer que tu sejas muito feliz. Ele vai te ajudar a ser feliz. É uma criança. Vai te ajudar a ser feliz. Porque Ele quer que sejas feliz. Depois, a partir do princípio que uma criança de 7, 8 anos tem consciência do que é mau e do que é bem. Mínimo. Mas tem de ter. Tem de ter mínima consciência do que é bem e do que é mau. E se não tem, é por isso que nós acompanhamos. Acompanhamos como? Ajudamos. Mesmo a catequese é ajudar. Ouve. Tu gostavas? Sentias-te bem assim? Não. Ok, a vez. O outro menino também não. Pois. Fazer ver às crianças, de facto, que essa dinâmica do amor é uma dinâmica que me envolve a mim, mas que envolve também os outros que estão ao meu lado. Quer sejam grandes, quer sejam pequenos. E ajudar a criança a compreender que nessa dinâmica do amor há muitos obstáculos, há muita coisa que nos impede. Aquilo que nós vimos aqui. Claro que vocês não falavam com essas palavras, não iam pôr com essas palavras, mas há muita coisa que nos impede. Pois, precisamente, eu ajudo uma criança a tomar consciência daquilo que me impede. Que me impede de estar mal. Está mal com a mãe, com o pai, com os irmãos, com os colegas. Aquilo que me impede está mal com Jesus, quer dizer assim, tu és amiga de Jesus? Sou, ok. Então tu encontras-te com ele. Só de vez em quando. Só de vez em quando. Quando? Quando os meus pais, ou quando tenho tempo. É. E tu gostas de amigos assim? Tu gostas de ter amigos assim? Não. Para mim, amigos têm de estar sempre. Os amigos é para as ocasiões, têm de estar sempre. É? E Jesus é teu amigo? É. Mas é só para as ocasiões. Não é sempre. É esse diálogo que nós fazemos com as crianças para levar. Porque ajuda a tomar consciência que qualquer pormenor, qualquer obstáculo vai impedir, de facto. Vai impedir. Tu gostas dos teus pais a ralhar? Não gosto de nada. Fico logo triste, às vezes até choro. Já viste? Alguma coisa não está ali a fazer. Estão a fazer que não estão a fazer bem. E tu, a ralhar com os teus pais? E tu, nunca lamentaste com os teus pais? Claro, e a criança vai tomando consciência. Nós acompanhamos. Isto é um crescer. Sabe, as pessoas tornam-se. Tornam-se, isto é, crescem. Nós tornamos-nos pessoas. E tornamos-nos pessoas com aquelas que estão ao meu lado. Boas ou más, não me interessa. Mas eu torno-me pessoas com aquelas que estão ao meu lado. As crianças crescem com as pessoas que estão ao meu lado. Que estão ao lado dela. E ajudando a criança a tomar consciência destes processos, ela vai crescendo. Vai crescendo, vai tornando-se adulto, vai se tornando consciente, vai compreendendo que, de facto, essa experiência de perdoar é a experiência de receber o perdão. E vai compreender até que é importante receber o perdão de Deus. Para quê? Para estar mais disponível, para ter mais força, para depois também perdoar aos outros. Só nesse sentido é que nós podemos ajudar umas crianças. Uma criança a confessar-se, não tem pecados uma criança. Uma criança de 7, 8 anos vai confessar-se. Para quê? Não. Mal. Estás a pensar mal. Porquê? Porque tu não vais ensinar uma criança, não vais ajudar uma criança, não vais acompanhar uma criança a crescer apenas quando ela já tem 20 anos. Vais acompanhar uma criança a crescer quando ela tem 20 anos. É de pequenino. Diz o povo que se torce o pênis. É de pequenino que a gente vai acompanhando.
E se precisa de nós, se os mais pequenos precisam de nós, é precisamente quando estão mais débeis. Quando estão mais débeis. Mesmo que se sintam fortes. Mas têm a debilidade interior. É assim que nós preparamos, de facto, as crianças para a primeira confissão. Eu acho que também é... Desculpa. Diga. Quando eu me confessei pela primeira vez era ao contrário, não é? Eu achava que a gente ia cheia de medo. Exato. Porque tudo caía sobre nós, não é? Eu acho que se tem que levar os meninos, se a gente lhes diz que Deus é amor e quer que eu seja feliz, eles percebam que Deus não acha bem é as coisas que nós, não é a pessoa, não é Claro. a pessoa em si, não é? Porque o fazermos o mal, tanto que é próprio do homem às vezes fazer o mal, não é? Portanto, mas a pessoa não fica como antigamente, não é? Marcada, exatamente. Não é? Portanto, Exatamente. eu acho que isso é muito importante. Não, e manifestar que Jesus gosta muito. Ainda tem muito, às vezes, até os pais dizem, Deus vai te castigar, porta-te mal, e portanto eles às vezes trazem, ainda, atualmente ainda trazem um bocado essa... Sei. Eu acho que é importante que eles percebam que existe o mal, que eles fizeram mal, não é? Mas que... Não é? Ele não é o pecador que ele vai condenar, condena o mal que nós fazemos, não é? Eu acho que é importante essa... Não é que eu fiz isto, que o apóstolo lá não era disto, ok? Sim, ainda há mesmo nos adultos, ainda há essa sensação de que, este medo de não só de se confrontar com a misericórdia de Deus, mas também o medo de que possa ser chamada à pedra pelo próprio Deus, quer dizer, quando a confissão é de facto um momento, é o momento em que nós podemos experimentar mais uma vez esse amor. Mas experimentar esse amor, essa misericórdia. Por isso é que quando o filho pródigo é sempre a história que se pode contar aos miúdos, em que exatamente, em que nós podemos ver-nos refletidos. Não é ver refletidos. Ver refletidos não só na figura do pai. Isto tem música. Ver refletidos na figura do pai, ver refletidos na figura do filho mais novo, na figura do filho mais velho. E depois, no fundo, a parábola do filho pródigo é a parábola da nossa vida. É a parábola da nossa vida. Não é isso. Você está a ver uma licença também aqui uma questão. Porque nos é transmitido no mal vamos ser perdoados ou não, nós já nascemos perdoados, não é? Praticamente a partir do batismo estamos perdoados. O perdão é para sempre. É para sempre. O que é o nosso castigo? É não perdoarmos e não saber perdoar? Ok, portanto... Ainda vivemos através daquele que não perdoa e do que perdoa, não é? Se todos somos perdoados, porque é que se há de ser bom? Muita gente pode se empolgar, não é? Então porque é que se há de ser boa pessoa? Não é preciso. Nós estamos perdoados, não é para ser, não é? Ok. O perdão, já vos disse que era antes e é para sempre, certo? Agora, daí, qual é a minha necessidade de pedir perdão? A minha necessidade de pedir perdão é de fazer a experiência do perdão. O problema é meu. É que se eu faço a experiência do perdão, da reconciliação, a minha vida muda. Torna-se cada vez mais plena. E quanto mais vezes eu fizer essa experiência, mais sinto a paz em mim, mais livre sou, mais amor tenho. Então, o que é a vida eterna? A vida eterna é esta vida plena.
É a vida plena que nós temos. Que vamos tendo, porque eu só vou tendo à medida que eu tomo consciência e vou fazendo esta caminhada de integração. A vida plena é quando eu integrar todo o mal em mim. Integrar. Esta é a vida plena. Mas as contingências do meu dia-a-dia, deste dia, do meu caminho, é que muitas vezes não me possibilitam e eu tenho de fazer várias vezes esta caminhada de integração. A vida plena. Por isso é que nós falamos na vida eterna para lá. Mas ela está cá já. Só que a vida eterna plena, só lá. Porquê? Porque cá tem todas as contingências. Está sol, está muito quente. Se está chuva, é uma chatice. Se está frio, outra chatice. Quer dizer, são essas contingências. São as nossas contingências. E essas contingências, muitas vezes, deixam-nos experimentar e antever o que será, mas não nos deixam experimentar em plenitude. É que as pessoas que acreditam na reencarnação, às vezes vemos com cada ratoeira que às vezes eu queria ter assim, uma resposta mais adequada para eu nos calar e às vezes não tenho. Acabo por ficar assim no meio A reencarnação é a forma mais escrava de viver. Pior que os cães, pior que os animais. Pior que os animais. É a anulação. Sabe o que é que nos dignifica? O que é que nos diferencia? O que nos diferencia, vou dizer novamente, é a maior consciência, a maior liberdade e o maior amor. É isso que nos diferencia. Tudo aquilo que se é atentado à minha liberdade, está de facto a reduzir-me. É interessante que as pessoas não percebem isso. É interessante que as pessoas estão de tal maneira petrificadas e encaixilhadas e fixas, tudo bem, mas estão de tal maneira que não conseguem perceber que o processo de reencarnação é de facto um processo que é anti-humano. O processo que eu apresentei aqui é um processo de transformação, mas sou eu mesmo, sempre mesmo, e não existe ninguém igual a mim. E o que eu fizer, ninguém mais vai fazer. E faço de acordo com a minha liberdade. E a minha liberdade, sou eu livre. É impossível pensar assim nestes termos de reencarnação para um ser humano. Só quando reduzimos de facto o ser humano ao mínimo. Mas agora está na moda esse tema. Sim, mas estamos nos reducionismos. Só digo uma coisa, com a religião e na religião fez o que há de melhor sobre a terra e o que há de pior. O que há de pior. É só para ver como esta relação com Deus, o que nós depois colocamos religião no cochilho, a religião, é algo complexo, contraditório e até às vezes paranoico. Porque a religião já é uma construção humana. A religião é uma construção. A relação do homem com Deus não é construção. É diferente. Por isso é que Jesus veio falar contra as construções. Jesus veio falar contra as construções. Porquê? Porque as construções estavam feitas cheias de leis, de preceitos. E esses leis e preceitos escravizavam, oprimiam o ser humano. Por isso ele fala de uma relação de amor. Jesus fala de uma relação de amor e de misericórdia. É disso que ele fala sempre.
Eu compreendo que humanamente, enquanto nós fazemos esta caminhada humana, temos necessidade, lá está, as contingências, temos necessidade de um mínimo de estruturação, e temos necessidade de um mínimo de leis, de normas. São as nossas contingências, mas não podemos fazer das nossas contingências o objetivo, o fim da nossa vida, o significado da nossa vida. A nossa vida é sempre uma vida de relação com Deus, relação comigo mesmo, relação com os outros. E todo o mal que eu possa fazer, e todo o mal que possa estar em mim, é aquele mal que me impede, esta relação de amor, de misericórdia comigo mesmo, com os outros e com Deus. Isso é que é o pecado, isso é que é o mal. Eu acho que a maioria das pessoas, mesmo no momento, está-se a montar. Eu às vezes pelas redes sociais e por aí, vivem uma relação com Deus é relativamente fácil de viver se não tiver que ser uma relação ligada aos outros, não é? Aos irmãos, pô, mas é que não há nenhum. Eu recebo de pessoas de quem eu nunca imaginei receber, rezar uma oração não sei quantas e manda para 20 pessoas e tarará. Mas aqui. A oração não se manda. A oração não se manda. Não é mesmo imaginar, as pessoas ali ficam perto, pensam que ficaram ligadas, não é? Isso não implica nada da conexão delas. As pessoas têm falta dessa ligação ao sobrenatural, mas não querem. Distribua, faz favor. É assim, mas vejam como nós deterioramos tudo isto. Notem, neste processo eu tenho consciência dessas contingências. Essas contingências são contingências que podem ser bem, mas podem ser mal. Eu tenho que ter consciência, tomar consciência de quando elas são mal e quando são bem. Isto foi a proposta da encarnação. Desculpa, doutora Isabel, estou para avisar que a missa é na igreja de Vilar, não aqui na sala Ok. de Cipaco. Sim. A missa é na igreja de Vilar, não é? Mais? Está aqui, sim, tem muitos aqui. Ora bem, fica para o vosso exercício particular, façam um pequeno exercício. No meio de tudo isto que falámos sobre a confissão, façam uma preparação da confissão para a primeira vez. Confessar pela primeira vez. O que é que eu vou fazer? Tenho de escolher uma leitura, faço uma celebraçãozinha, escolho uma leitura, faço um pequeno exame de consciência para a criança, para ajudar a criança. Estes exames, por exemplo, mas vocês vão fazer o vosso, por exemplo, este, não é? Exame de consciência, antes de confessarmos, procuro conhecer cada vez mais Deus, mas participei na Eucaristia. Lembrei-me de rezar todos os dias, obedecer aos meus pais, fui simpático, estudei bem, respeitei os outros, uma espécie de exame de consciência. Está bem? Fazer um exame de consciência para as crianças que se vão confessar pela primeira vez. Como é que nós conseguimos? Depois de ouvir tudo isto, que foi mais para nós do que para os outros, para nós, para cada um de vocês, como é que eu posso vivenciar o sacramento da reconciliação, da misericórdia, e posso ajudar a viver por crianças que vão à primeira comunhão? Mas eu acho ainda mais difícil viver por experiência Sim. na adolescência. Eu tive um grupo este ano de crismanos. Mas pode fazer nada, você pode escolher um... Essa fase é um bocadinho ainda mais complicada. Mas eu estou Na atualidade. Mas eu estou a dizer a primeira comunhão é a maneira como eu posso acompanhar uma criança, ajudá-la a tomar consciência desta realidade da misericórdia, da reconciliação, para que a criança possa viver essa realidade dentro dela, aos poucos e poucos vai crescendo nela. Sim, mas vai chegar a uma Fazer a experiência, sentir. Sim. Pronto. Nada a ser imposto, mas fazemos experiência. Exatamente. Meus amigos,
saber o número? É a minha forma de ajudar. Preciso mais? Pronto, eu tive muito gosto de estar aqui com vocês. Espero que aquilo que a gente falou aqui que nos desperte, mas que nos desperte sobretudo para a grandeza da misericórdia de Deus, para a grandeza do perdão de Deus. Está bem? E que a misericórdia de Deus vos envolva a todos e as vossas famílias, para que possais viver cada dia mais plenamente. E só se vive mais plenamente com maior consciência, maior liberdade e maior amor. Tenho dito.